povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e estamos aqui para cultuar o Senhor, para louvar a Deus, para falar com Ele através das orações, das canções e pedir que Deus esteja abençoando a tua vida, eu e você estiver, quem está nos assistindo e quem está aqui presencialmente conosco, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos dar início agora fazendo a leitura do Salmo de número 105. 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Quero que você feche seus olhos agora e faça a sua oração. Se você pudesse encontrar Jesus fisicamente aí à sua frente, o que você falaria para Ele? Jesus Cristo é aquele que pode todas as coisas. Então, o que você falaria para Ele agora? Ele não está fisicamente aí, mas está de uma forma espiritual. Então, você pode falar com Ele agora. Aleluia, Senhor. Grande Deus e eterno Pai. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, que o nosso coração, ele esteja, Deus, aberto para receber a Tua palavra. E essa palavra, Deus, ela venha nos transformar, ela venha nos edificar, nos fortalecer, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui nesse lugar e aqueles que estão assistindo à distância, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma. Ouve o clamor da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Nos limpa, nos purifica de toda maldade, de todo pecado, Senhor. Nos dá um coração quebrantado. Espírito Santo de Deus, vem nos renovar. Renova-nos, Senhor Jesus. Renova-nos. Tira toda a tristeza, todo o desânimo e coloca alegria no coração da Tua igreja. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando este culto. Que as pessoas saiam daqui abençoadas, renovadas, transformadas. Cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus. E toda ação do mal seja nesse momento, Deus, repreendida, anulada, em nome de Jesus. Que caia por terra, Deus, toda intenção maligna, que seja anulada, em nome de Jesus Cristo. E opera aqui nesse lugar, Senhor. Possamos sentir a Tua presença aqui, Pai. Viva, real, porque o Senhor é vivo, o Senhor é real. E o Senhor está conosco todos os dias, como diz a Tua palavra. Pai, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar para o nosso Deus. Eu quero que você cante também, que você adore o Senhor, através da canção, através do louvor. O louvor, ele exalta a Deus. O título da canção é Fiel a mim, fiel a Deus. Fiel a nós também, Deus é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha
te descer, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Grande é o Senhor, aleluia.
recebendo o pastor Lúcio. A canção diz: me leva onde eu posso ouvir a tua voz. É aqui mesmo. E nós vamos ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Deus trouxe você até aqui. Meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, Senhor. Cura meu coração. Faz de mim tua vontade. Pois só a tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos teus pés. Então me leva, Senhor, onde eu posso ouvir a tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, leva pra perto de ti. Leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração. Faz de mim tua vontade. Pois só a tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva, Senhor, eu posso ouvir a tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Junto aos teus pés. Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quero dar meu boa noite também aos que nos assistem pela internet, estejam onde estiverem.
Boa noite, Pai seja convosco. Que Deus possa falar aos vossos corações nesta noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 30. João, capítulo 19, versículos 28 ao 30. Que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, e agora que iremos meditar nela, eu te peço, fala aos nossos corações. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor, como um instrumento a ser usado por ti. E eu te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria agora de ter a sua atenção para a meditação na palavra de Deus aqui nessa noite. Eu acredito que todas as pessoas que nascem aqui neste mundo, elas nascem com um propósito, nascem com uma missão. Há uma vontade de Deus para se realizar na vida desta pessoa. Eu acredito que todos nós, ao virmos a este mundo, nós recebemos de Deus uma missão que a gente tem que cumprir. E aí eu digo para você o seguinte, olha, as habilidades que você tem, os cargos que você ocupa, as posições em que você está, todas essas coisas, elas fazem parte desse propósito maior de Deus na sua vida. Agora, veja bem, muitas pessoas, elas não conseguem compreender isso, e aí elas fogem do propósito maior de suas vidas, do propósito que Deus tem para a vida delas. Então, veja só, por exemplo, a Bíblia conta-nos a história de uma mulher chamada Esther, que ela se tornou a rainha, se tornou a rainha, e na sua época, o povo de Israel estava correndo perigo, estava correndo risco, porque havia um homem que queria destruir, varrer da face da terra o povo de Israel, o povo judeu. E nessa época, essa mulher era a rainha. E o tio dela diz para ela uma coisa muito interessante, porque ele pede que ela faça alguma coisa, que ela intervenha diante do rei para que possa salvar o povo de Israel. Ela estava numa posição legal, estava lá no palácio, era a rainha, ela estava bem
no lugar onde ela estava. E aí o tio dela, ele diz para ela uma frase que para mim é muito significativa. Ele diz para ela assim: se você não fizer nada nesse momento para salvar o nosso povo, para salvar o povo de Israel que está correndo risco, não é? Deus vai salvar de outra maneira, vai levantar outra pessoa para fazer esse salvamento. Mas aí ele diz o seguinte: mas quem sabe se foi para isto que Deus te colocou no lugar que você está. Quem sabe você se tornou a rainha justamente para que você tivesse a possibilidade de ser aquela que seria usada para salvar o povo de Israel, o povo judeu. E aí ela compreendeu que ela não era rainha por um acaso, que ela estava naquela posição porque havia um propósito para que ela fosse a rainha. E ela então tomou a decisão de jejuar por 3 dias e se apresentar diante do rei e fazer o pedido. Esse gesto, inclusive, dela se apresentar na frente do rei sem ser chamada, então eu quero dizer o seguinte, que todos nós, você está aí onde você está. Existe algum propósito de Deus. Quero dizer, olha, tem muitas pessoas que elas têm o dom de cantar, elas têm o dom de tocar, elas têm essa habilidade. Não é todo mundo que tem, né? Mas existem algumas pessoas que elas realmente são especiais. E aí o que a pessoa ela faz com esse dom que ela recebeu? Aí muitos, eles desenvolvem esse dom para ganhar dinheiro, né, e para cantar secularmente. Então ele usa aquela habilidade que ele recebeu de Deus para coisas da carne. Né? Mas eu quero dizer, se ele recebeu esse dom de cantar, de tocar, sabe qual era o propósito? Sabe por que Deus deu esse propósito para ele, para ela? Era para que ela louvasse e engrandecesse a Deus. Amém, glória a Deus. Ela fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Mas só que a pessoa, ela descamba para outros lados. Né? Eu vejo, por exemplo, existem pessoas, né, e eu posso até dizer assim, até determinadas localizações, existem pessoas que de determinado lugar, elas recebem uma habilidade tremenda. Como, por exemplo, o povo aqui de Parintins, aqui no Amazonas. Você vê que lá eles têm um dom, eles receberam um dom para fazer alegorias, né, para compor canções, para fazerem aquelas obras de arte maravilhosas, extraordinárias. E é uma coisa assim de encher os olhos. Aí você vê, por exemplo, no festival, né, aquela multidão que se reúne ali, e aí eles fazem aquela apresentação extraordinária, e é um negócio assim de encher os olhos. E aí eu digo para vocês, sabe que aquele povo, eles receberam esse dom, essa capacidade de fazer aquelas obras lá, só que não era para louvar o boi, era para louvar a Deus. Essa habilidade, né, era para eles usarem para glorificar a Deus.
e exaltar o Senhor. Infelizmente, descambou para o outro lado. E assim, eu quero dizer, todas as pessoas, então, elas têm de Deus um chamado, uma vocação, há uma obra que a gente tem que realizar. E essa obra que a gente tem que realizar é relacionada a Deus. Veja, todos nós fomos criados por Deus e para Ele mesmo. O propósito maior da nossa existência é glorificar a Deus, é exaltá-lo com tudo aquilo que a gente faz e da maneira como a gente vive. E aí é que eu quero então chamar a sua atenção para a vida de Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Ele é o nosso espelho e é o nosso exemplo maior. E eu quero que você observe na vida de Jesus que ele veio ao mundo, ele nasceu aqui neste mundo como qualquer um de nós, há 2.000 anos atrás, e ele viveu aqui entre nós por 33 anos e meio. Durante esse período ele andou aqui na terra e ele viveu exatamente como qualquer um de nós. Mas uma coisa eu percebo na vida de Jesus, é que ele tinha a plena consciência de que ele tinha uma missão. Ele tinha uma obrigação a cumprir. Ele tinha um ministério a desenvolver. E se você ler os evangelhos, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 homens que falam, que contam a história do Senhor Jesus. 2 deles foram discípulos ali de Jesus. Os outros 2 escreveram a respeito de Jesus, mas eles vieram depois de Jesus. Eles já escreveram pesquisando. Mas veja só, então esse Jesus, ele tinha essa plena consciência dessa obra, dessa missão que ele tinha que realizar. Tanto que você observa na vida de Jesus, que ele estava sempre preocupado em cumprir na sua vida aquilo que já estava escrito a respeito da sua vida, da sua vida. Ele ia em determinados lugares, ele falava determinadas coisas com o propósito de que aquilo se cumprisse, porque ele sabia que aquela era a sua missão. E enquanto estou falando aqui, eu estou lembrando também do primo de Jesus, o João Batista, né? Lembra do João Batista? Esse João Batista, ele foi concebido quase que na mesma época, né, em que Jesus foi concebido, né? Só que ele foi concebido um pouquinho antes, né? Ele era, mas você vê, ó, quando Jesus ainda estava no ventre de Maria, a Maria foi visitar a Isabel. E quando elas se encontraram, né, as crianças, né, que estavam lá no ventre de Maria, se formando Jesus, e no ventre da Isabel, João Batista, né, eles foram cheios do Espírito Santo ali. Houve uma manifestação sobrenatural de Deus ali. E nasceram esses 2 aí. E o João Batista, olha, ele veio ao mundo com uma missão. Qual foi a missão que ele teve? Foi a de apresentar o Messias, o Cristo, ao mundo. E você sabe que ele fez isso, ele cumpriu na vida dele esse propósito, esse ministério que Deus havia proposto para ele. Quando chegou o momento, né, ele jovem,
ainda, ele era quase da idade de Jesus, ele aparece pregando o Evangelho, pregando o arrependimento, a mudança de vida, e batizando as pessoas, até que aparece Jesus, o primo dele. E quando ele vê Jesus, né, ele reconhece que aquele que estava vindo que era aquele que era maior do que ele. Ele disse: eu vim para ser apenas a voz desse. Né? E ele disse: eu vim para anunciar esse aí que é a luz. Né? Eu vim apenas como a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar a vinda do caminho do Senhor. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus. Então ele cumpriu na sua vida, né, esse ministério, essa vocação que Deus colocou na sua vida de ser aquele que anunciaria Cristo ao mundo. E aí, voltando para Jesus. E Jesus, como eu disse, ele esteve o tempo todo preocupado em cumprir também o chamado de Deus na sua vida, o Pai. Ele sabia que ele tinha uma missão, e veja bem, essa missão que ele tinha, ela era clara. Ele compreendia claramente o que era que ele tinha que fazer. O que era que ele dizia? Ele dizia: eu vim para buscar e para salvar o perdido. Ele declarava isso. E ele foi em busca dos perdidos. E ele se assentou no meio de publicanos, que eram considerados grandes pecadores, e comeu com eles. E ele também anunciou a mensagem de Deus, pregou o arrependimento, a mudança de vida, a conversão. E no final de tudo, depois de 3 anos e meio daquele ministério, você sabe que Jesus foi à cruz, foi levado à cruz. Mas antes eu quero dizer, olha, houve alguns momentos em que quiseram coroar Jesus como rei. Um rei terreno. Sabe o que foi que Jesus fez? Fugiu. Ele não queria ser coroado como rei. Por quê? Porque ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Ele sabia que ele tinha vindo ao mundo não para ser um rei aqui na terra, que a sua missão era outra. Havia essa compreensão clara. Ele dizia: eu vim foi para buscar e salvar o perdido. Então, ele tinha essa compreensão. E ele sabia que a consumação da sua obra, do seu ministério, daquilo que ele tinha vindo fazer, que era abrir uma porta para os homens voltarem para Deus, que era para dar aos homens a oportunidade de terem o perdão dos seus pecados e de serem salvos, ele compreendeu, ele sabia que ele teria que morrer. O diabo tentou Jesus, ofereceu para ele comida, ofereceu para ele poder, glória, riqueza, né? Ofereceu todas essas coisas que interessam a todas as pessoas, mas Jesus disse não, porque ele não tinha vindo ao mundo para nenhuma dessas coisas. Ele sabia exatamente qual era o seu propósito. E o seu propósito era o de dar a sua vida ali naquela cruz. Ele veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus, para que através da sua morte o pecado dos homens pudesse ser perdoado e as pessoas pudessem se reencontrar com o seu propósito real de existência, que é o de servir a Deus e de andar nos seus caminhos. E note, quando Jesus estava lá na cruz,
Quando ele estava ali, vivendo então aqueles últimos momentos, né, ainda sendo humilhado diante das pessoas, ainda sendo criticado por elas, ainda sofrendo aquela zombação toda, né? Mas aí, diz aqui, ó, no texto que nós lemos no início dessa meditação, diz assim, ó, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, diz, tenho sede. Então aqui ele está mostrando que, mesmo lá na cruz, Jesus estava preocupado em terminar o que ele tinha começado, de ele cumprir aquilo que estava escrito lá nas Escrituras a respeito dele. Ele estava aqui com a preocupação de cumprir o seu ministério, a sua obra, plenamente. E aí, você tem na seguida, no texto aqui, diz que ele, eu vou ler, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopro, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, olha a frase dele, ele disse, está consumado. E aí, inclinando a cabeça, entregou o Espírito e morreu. Então veja, suas últimas palavras foi essa declaração, está consumado. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu cumpri o meu ministério. Eu consumei a obra que eu tinha que realizar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. A minha parte está feita, está consumada. E morreu. Então, esse aqui é o momento culminante da consumação do ministério de Jesus, daquilo que ele tinha vindo fazer aqui na terra. Houve um momento, antes dele ser preso e ser crucificado, quando ele estava ali no jardim do Getsemane, que ele orou pedindo a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ele orou várias vezes, né, pedindo a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice. Mas, no final, ele disse, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi realizada. Ele foi sacrificado. Ele deu a sua vida ali na cruz. Ele morreu na cruz para que, através da sua morte, nós tivéssemos vida e pudéssemos ser salvos. E quando isso aconteceu, ele disse, está consumado. Mas agora, voltando para as nossas vidas, o que eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui hoje à noite, e para vocês que estão também me assistindo aí pela internet, é que, assim como Jesus ele tinha essa missão, é lógico que a missão dele era superior à nossa, né? Porque ele veio aqui ao mundo para nos salvar, para salvar a humanidade. Mas ele tinha essa missão. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui nessa noite é que nós todos também temos uma missão de Deus para as nossas vidas. Eu e vocês não estamos aqui neste mundo por um acaso. Você existe pela vontade de Deus. E Ele te criou para que você fosse uma bênção. Ele te deu dons e habilidades para que você usasse no seu reino para glorificá-lo.
Eu quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa noite, que Deus ele te coloca em determinados lugares, em determinadas posições, para que você seja uma bênção onde você está, para que você seja luz. Nós somos candeia, temos que iluminar. Então existe um ministério também, um propósito de Deus nas nossas vidas. Então preste bem atenção aqui. Você lembra do apóstolo São Paulo? Veja que o apóstolo São Paulo, quando ele se encontrou com Deus, quando ele se converteu ao Senhor Jesus, ele compreendeu que ele também tinha um propósito para a sua vida. Que Deus tinha um propósito para a sua vida. Ele compreendeu que ele foi chamado por Deus para desenvolver um ministério. Esse ministério era no mundo, que ele tinha que levar o Evangelho, a palavra de Deus, para o mundo. E ele fez isso. E ele dizia assim, ó, ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ele foi ao mundo e pregou o Evangelho. Ele não desistiu diante das dificuldades, diante da crise, diante dos problemas, diante da fome, diante da perseguição, diante dos perigos, diante do sofrimento, diante da própria morte. Mas ele sabia que ele nem morreria antes do tempo, porque ele tinha esse ministério para cumprir, essa obra para realizar. E o que eu acho tremendo é que quando chegou o momento da sua partida, da sua morte, ele faz aquela declaração que marcou a história e que marca a vida da gente, né? Ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, ele disse, eu cumpri também o meu ministério, o meu chamado. Aquilo que Deus me mandou fazer, eu fiz. Ele, em outras palavras aqui, ele repetiu as palavras de Jesus lá na cruz. Está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito e morreu. O apóstolo São Paulo diz aqui, no momento em que ele vai para ser decapitado, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E olha, essas daí são as palavras lá da sua lápide, né? São as palavras que marcaram a sua história e a sua vida. Agora, voltando de novo para nós aqui. Agora somos nós que estamos vivendo. É a nossa história que está sendo escrita. E cada um de nós temos de Deus também uma vocação, um chamado. Então Deus nos deu habilidade, Deus nos deu dons, Deus nos deu emprego, trabalho, finanças. Deus nos colocou em posições privilegiadas. Mas eu quero dizer para todos nós que há um propósito disso tudo aí. E o propósito é que você, onde você está, onde você venha a estar, você seja um servo de Deus, alguém que glorifica o Senhor, alguém que exalta Deus, alguém que prepara o caminho do Senhor, né, que cumpre na sua vida a vontade de Deus. E eu acho que a coisa mais gloriosa para a vida de uma pessoa é ela, quando chegar no fim da sua vida, como aconteceu aqui com Paulo e com Jesus, né, ali na cruz, e com Paulo lá naquela prisão,
quando chega esse momento, o momento da morte, a pessoa poder dizer assim: eu cumpri o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Hoje a gente vê quase todo crente que morre, né? As pessoas colocam essa frase aí, né? Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que essas palavras sejam verdadeiras, que não seja só uma repetição daquilo que o Paulo diz, porque na vida dele, de fato, isso aconteceu. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé, por isso ele pôde morrer em paz. E eu quero dizer, todo aquele que também cumprir o seu ministério, que ao chegar o dia da sua partida também possa fazer essa mesma declaração. Está consumado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E veja só, existem coisas, estão me ouvindo? Existem coisas que Deus quer que você faça, que ninguém vai poder fazer, mas é você que tem que fazer. Por exemplo, existem pessoas que elas estão em contato com você. As pessoas que eu atinjo não são as mesmas pessoas que você atinge. Então, com as pessoas que eu estou atingindo, eu tenho a responsabilidade com essas pessoas de lhes mostrar Deus, de transmitir-lhes a palavra do Senhor, mas eu não tenho contato e não atingo aquelas outras pessoas que estão no seu contato. Essas pessoas aí, elas têm que ouvir de Deus através de você. Você ouviu isso? De repente você tem prosperado muito, tem sido abençoado financeiramente. Será que Deus ele está te dando essa bênção aí de prosperidade somente pensando nas tuas próprias necessidades? Eu quero te dizer, não. Na verdade, Deus está te abençoando. E Ele está querendo realizar os teus sonhos. E Ele está querendo suprir as tuas necessidades. E Ele está querendo te abençoar e trazer para a tua vida a prosperidade. Mas também, quando Ele está fazendo isso na tua vida, Ele está querendo que você seja a bênção. Que você seja aquele que vai ser usado para abençoar a obra de Deus. É para que através dos seus dízimos e das suas ofertas, a obra do Senhor avance. É para que servos e servas de Deus que estão fazendo a obra do Senhor sejam supridos em suas necessidades, para que possam continuar levando a palavra de Deus aos outros. Quer dizer, meus irmãos, Deus tem propósitos até nessas coisas. A pessoa pode não perceber, não reconhecer, mas isso é fato, isso é verdade. Eu vejo, inclusive aqui nas Escrituras, que Deus levanta algumas pessoas e as abençoa, dá a elas o dom de adquirir riquezas, dá a elas o dom da administração, dá a elas o poder de serem supridores. Para quê? Para que possam suprir as suas necessidades do seu próximo, de sua família e do reino de Deus. Do reino de Deus. Então, nessa noite, a mensagem que eu estou trazendo ao seu coração, ao meu coração, ao coração de todas as pessoas que estão a me ouvir, é que nós devemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos nos preocupar em
durante a nossa existência aqui neste mundo, consumarmos a obra que Deus tem preparado para nós. Você deve perguntar a Deus: o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha participação na obra, no reino? Para quem é que eu tenho que pregar? Quem é que eu tenho que ajudar? Aonde é que eu tenho que semear? Mas você tem que perguntar para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me deu esse dom? Por que eu aprendi a tocar violão? Por que eu aprendi a tocar teclado? Por que eu aprendi a desenhar? Por que eu aprendi a fazer bolo? Por que eu aprendi a fazer caricaturas, desenhos assim? Olha, há propósitos de Deus na vida da gente. Pode ter certeza disso. Há uma obra, há um ministério, há um serviço no reino de Deus para a gente realizar. Deus, ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos. E eu quero dizer para você o seguinte: você tem sonhos, você deseja realizar coisas, Deus quer realizar tudo isso aí na tua vida. Pode dizer para você que uma das coisas que Deus gosta muito é a de realizar os nossos sonhos. E Ele até diz assim na sua palavra, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Teu coração tem desejos, tua alma tem sonhos, teu espírito almeja coisas. Eu quero dizer para você: Deus quer te dar tudo isso. Ele quer responder todas essas tuas orações. Ele quer te abençoar, te levar a patamares mais altos. Mas eu quero que você saiba que quando Ele faz isso, quando Ele te dá aquilo que você está pedindo, quando os teus sonhos se tornam uma realidade, é porque Ele tem um propósito também no seu reino. É para você ser uma bênção também no reino de Deus. É para a sua glória. Na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, em tudo. Deus tem um propósito. Ele quer que você seja luz, seja candeia, seja instrumento nas suas mãos, seja como foi João Batista, né? Aquele que veio para preparar o caminho e para apresentar o Salvador ao mundo. Deus quer que você seja aquele que apresenta Deus ao mundo, para as pessoas que estão aí perto de você, onde você que ao chegar ao fim da sua vida você possa dizer como Jesus, todos nós. Vamos orar? Fique de pé aí no seu lugar e nesse momento fale com Deus e peça para que Deus Ele te abençoe e peça para que os teus olhos espirituais se abram e você compreenda qual é o propósito de Deus para a tua vida, qual é a bênção que você precisa ser, que você possa realizar na sua vida, na sua existência, aquela obra que Deus preparou de antemão para você. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E eu compreendo, Deus, que todos nós, sem exceção, temos uma missão, temos uma vocação, temos um ministério a cumprir, temos uma obra a realizar, temos um serviço para a gente completar
durante a nossa existência aqui neste mundo. E eu quero te pedir, ó Deus, nessa noite, que o Senhor abençoe cada um de nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem pela internet, que possamos, ó Deus, cumprir nas nossas vidas essa obra, esse ministério, que nós possamos ser luz onde a gente precisa ser luz, que nós possamos ser a ponte onde precisamos ser a ponte, que possamos ser a porta onde precisamos ser a porta, que a nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome e que aquilo que cabe a nós possamos realizar, cumprir em nossas vidas, em nosso ministério. Oh, meu Deus, é em nome de Jesus que eu oro. Eu peço essa bênção a todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Que assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deem uma salva de palmas. Vocês podem sentar-se. Deus abençoe todos vocês. Espero que todos tenham entendido a mensagem, a palavra que estivemos transmitindo nessa noite. Durante a nossa vida, nossa existência, é como se nós estivéssemos numa corrida, né? E ao longo do tempo aí da história, essa corrida, ela vem passando de geração em geração, né? É aquilo, imagine essa corrida começando lá com Jesus, aí ele termina ali na cruz, passa para os discípulos, e os discípulos vão passando para os outros, e o tempo de cada um vai passando, mas vai vindo do outro, né? E assim chegando até nós. É como aquela corrida do bastão, né? Aquela corrida olímpica lá do bastão que um corre, passa o bastão para o outro e o outro continua, né? Até que tudo chegue ao fim. Mas é uma corrida em grupo, né, onde cada um tem que fazer a sua parte para que o todo seja completo. E assim é também. Ninguém vai realizar toda a obra, todo o ministério, mas todos nós vamos ter que realizar uma parte. Então a gente tem que descobrir qual é a nossa parte para a gente cumpri-la plenamente. Amém? Deus abençoe todos vocês. Bem, meus irmãos, nós iremos agora fazer o ofertório. É o momento de contribuirmos para casa, para a obra de Deus. Uma das coisas que Deus faz, eu disse na mensagem, é nos abençoar financeiramente para que a gente possa abençoar a sua obra. Abençoar a sua igreja. Abençoar o ministério. Então, eu quero falar ao seu coração, inclusive quero falar também àqueles que estão nos assistindo aí pela internet, que vocês podem ajudar este ministério aqui na cidade de Manaus, essa obra aqui na cidade de Manaus, enviando uma oferta de amor, enviando um dízimo, enviando uma contribuição. Quem sabe Deus te abençoou para que você pudesse nos abençoar aqui na cidade de Manaus. Então, se você quiser enviar uma oferta,